cuidado, precisa ser alimentado, precisa ser guiado, precisa ser pastoreado, diferente de outros animais. Uma vaca, por exemplo, você põe o pasto lá e ela come, ela bebe, tá lá. A ovelha você tem que guiar ela. A mesma coisa somos nós precisamos dos cuidados de Deus, nós precisamos de uma direção de Deus na nossa vida, nós precisamos ser guiados, zelados por Deus. Tantas vezes nós entramos em uma atmosfera de trabalho, um ativismo, e nós acabamos fazendo as coisas por conta própria. Nós esquecemos que nós dependemos de Deus. O simples fato da gente estar aqui, estar respirando, porque a misericórdia do Senhor foi para sempre, porque a misericórdia, a graça do Senhor dura sobre a nossa vida. Então, para que Deus quiser, a gente para de respirar e não vive mais. Por que eu estou falando isso? Para a gente conseguir entender o quanto que nós somos dependentes de Deus. Se a gente está respirando, você vê o ser humano, o corpo humano é algo tão incrível. Você vê que a gente não precisa ligar na tomada, a gente não precisa beber gasolina, a gente funciona pelo fôlego de vida que Deus colocou dentro de nós. É um mistério, a gente tenta entender, o cientista, a medicina tenta entender o funcionamento do corpo humano. A gente respira e bomba sangue. O que faz a gente respirar? Deus, quando criou o homem, ele formou um boneco de barro, e nesse boneco ele soprou. Então, há algo de Deus dentro de você. Esse fôlego, esse sopro de Deus, Deus está dentro de você. Então, nós somos dependentes de Deus. A gente sempre tem que reconhecer a nossa dependência de Deus. Como nós somos dependentes de Deus, a gente tem que ter uma vida guiada por Deus, uma vida zelada por Deus. Como nós vemos aqui, o salmista diz: o Senhor é o pastor dele. O Senhor tem que ser o nosso pastor. Amém. O Senhor tem que ter participação em todas as atitudes nossas, em todas as decisões de nossas vidas. O Senhor tem que ser o nosso pastor. E muita gente pega o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Amém. Eu vou para a igreja e não vai me faltar nada. Eu vou ter carro, casa, moto, tudo que eu preciso. Meu irmão, as coisas materiais são consequências de uma vida espiritual. Se o Senhor é teu pastor, se as suas decisões, se você clama ao Senhor, se você ora ao Senhor mediante as suas decisões, antes de decidir alguma coisa, antes de escolher, se realmente você tem colocado a sua vida aos cuidados do Senhor, em todos os aspectos, se ele realmente tem sido o teu pastor, Mateus diz: cai primeiro no reino de Deus, as outras coisas não serão acrescentadas. Se Deus é o seu pastor, nada vai te faltar. O material será consequência do espiritual. Se o Senhor é o teu pastor, não vai te faltar amor, não vai te faltar misericórdia, não vai te faltar compaixão, não vai te faltar paz interior, não vai te faltar alegria, não vai te faltar disponibilidade para fazer a obra de Deus, não vai te faltar nada, inclusive as coisas materiais. E de Mateus diz: veja as aves dos céus, que não plantam, não colhem, nem armazenam alimento. Mesmo assim, Deus os sustenta. Quanto vale vós mais do que as aves? Quanto que a gente não vale para Deus mais do que os passarinhos? Você não vê o passarinho morrer de fome. Se você prender e alimentar, Deus cuida dos passarinhos. Então, se a gente conseguir, a gente entender o que esse primeiro versículo fala, a gente viver ele, a gente realmente pegar nossa vida na mão aos cuidados de Deus, nada vai nos faltar. Amém. Nada vai nos faltar. E uma das coisas que eu vejo o agir de Deus na nossa vida é o zelo, é o cuidado de Deus com cada um de nós. Tem hora que eu fico com esse pensamento meio louco, tentando imaginar como que Deus vê o globo terra. Como que ele vê esse monte de gente, como que ele cuida de tanta gente, como que ele administra isso, como que ele pode me amar, amar o pastor, amar cada um aqui, sem fazer exceção de pessoas. Como que ele pode amar o rico, amar o pobre, amar o homicida, amar o traficante? Como que a gente tentar entender o amor de Deus, a gente pira. Que Deus tem nos amado, Deus tem cuidado de nós. Mesmo antes que a gente, quando nasceram no ato
tiveram esse privilégio, mas os que não, os que converteram, que vieram conhecer Jesus no decorrer da sua vida, mesmo antes de você conhecer a Deus, Ele já cuidava de você. Ele já cuidava, Ele já tinha um cuidado especial. Muitas vezes a gente não entende os planos de Deus, muitas vezes as coisas acontecem, as coisas não dão certo, a gente murmura, a gente reclama, mas tenta entender o lado espiritual. Tem a visão do Senhor, tem os olhos do Senhor, tente enxergar como Deus enxerga. Que Deus está planejando, um versículo uma vez que chama muita atenção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo que te acontecer vai cooperar para o seu bem. Tudo que te acontecer, mesmo que aos seus olhos pareça ruim, pareça desagradável, será para um bem maior, posteriormente, será para o teu bem. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7 diz assim. 1 Pedro 5:7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. O Senhor tem cuidado de você, meu filho. O Senhor tem projetos e planos. Quando a gente nasce, Isaías fala que ele escreveu uma biografia a nosso respeito antes mesmo que fosse gerado. Ele já determinou um trajeto para cada um aqui na terra, um trajeto de honra, de glória, uma vida abundante. Deus já escreveu a sua história antes mesmo de você nascer. Então, meu irmão, não desvia desse caminho não. Se o caminho aqui não sai nem para a esquerda nem para a direita, não vai. Tenha o Senhor como seu pastor, entregue as suas decisões, entregue as suas vidas ao altar do Senhor. A gente vem muito à igreja para pedir, não está certo, tem que pedir mesmo. Deus quer ver a nossa dependência dele. Mas venha se doar ao Senhor. Venha à igreja, Senhor, eu me entrego a Ti, mas não só de palavras, se entregue ao Senhor. Tudo que acontecer no seu dia a dia, tenta ver o cuidado de Deus, o zelo de Deus sobre a sua vida. Ansiedade é sinônimo de incredulidade. Quando a gente está muito ansioso, é porque a gente não está crendo que tem um Deus que zela por nós, um Deus que cuida de nós. Irmãos, eu vivi 21 anos da minha vida no mundo das drogas, do crime, fui usuário de crack durante 7 anos. Eu não conheço ninguém que usou crack 7 anos da vida. E eu não acreditava que Deus tinha conserto para mim. Eu era desenganado por tudo e por todos. Eu fui rejeitado, fui excluído. Eu era, como diz o pastor Arthur, invisível. Ninguém via, ninguém queria. E Deus cuidava de mim. Mesmo antes de eu viver, Ele preservou minha vida. Ele resgatou. Me lembro que uma vez eu chorando dentro da minha mente, falando: meu irmão, consigo me libertar do cara. Eu entrei numa coisa que não tem jeito. Essa não tem jeito, não tem como. E ela aqui, ela falava: Deus vai te libertar. Deus vai te libertar. Glória a Deus, Senhor. Tu és maravilhoso. Meu passado muitas vezes parece que não existiu. Eu lembro do meu passado, eu estou com o microfone na mão, eu estou considerando a vida, falando amém. Aí Deus traz a memória. Aí eu vejo quanto Ele fez na minha vida, quanto Ele tem feito na sua vida. Olha para trás, veja onde você estava, veja onde você está. Veja o quanto que Deus tem selado na sua vida. Permita que eu seja o seu pastor. Permita que Ele tenha os cuidados dele, a mão maior do Senhor sobre a sua vida. O amor de Deus é explicado, algo que não tem explicação. Eu não tinha nada para fazer, eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado. Mas Deus viu algo dentro de mim que nem eu via, nem eu percebia. Quando eu falo que Deus tem restaurado minha sorte, quando eu falo que Deus tem transformado, não é nada material, não. É por dentro. Interior, é algo que está dentro de mim, que não tem explicação, que não existe palavras para explicar. Da mesma forma que Deus fez na minha vida, tem feito na vida de tantos. Glória a Deus. A gente está
trabalha com o centro de recuperação. Eu lembro lá no Rio Grande do Sul, coordenava 30 alunos, chegava os piores casos, que a gente acostuma a ver as pessoas como elas nem para Deus, sempre a gente é surpreendido. Chegou um senhor lá uma vez que eu tive que dar banho, eu tive que lavar, colocar o cabelo, eu cuidei dele. E o pastor dele, mas eu não fiz assim porque tinha que fazer, eu fiz porque um dia precisou que alguém me desse atenção, que alguém me visse. Um dia alguém me estendeu a mão, então eu me sinto obrigação. E quando eu me vejo essa ideia, quando eu respirar, eu vou trabalhar na obra do Senhor. Eles estão perdidos, o cara está arrasando com tudo, acabando com tudo. Uma pandemia mata mais do que câncer, mata mais do que AIDS. Rio Grande do Sul é o maior consumidor de crack. Eu estou falando de crack, gente, não é ficando crack, não. A bebida é pior que o crack, não é controlado, é algo legalizado. Mas eu não queria que eu falasse de crack, não. Eu queria falar o que Deus fala. Quando há um querer, quando há um desejar, quando há um coração aberto. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. O que impede o agir de Deus numa pessoa é o orgulho. O orgulho limita Deus a agir. Deus quer ensinar a pessoa a viver, quer mostrar a pessoa como viver uma vida abundante. A pessoa diz assim: não, eu sei. Não, diz que eu sei. Algumas pessoas dizem: você sabe, eu sei. E nós vemos aqui, primeiramente, humilhar-nos, portanto, sobre a poderosa mão do Senhor, para que ele, no tempo oportuno, nos exalte.